O nosso assunto hoje nós vamos falar um pouco a respeito do ministério de Moisés, de Davi, de Salomão, do ponto de vista de alguns erros e acertos e também do ponto de vista da importância da sabedoria na vida do crente. Então vamos ver o que esses servos de Deus, através do seu exemplo, através das suas vidas, erros e acertos, o que eles podem nos transmitir em termos de aprendizado, em termos doutrinários da palavra do eterno nosso Pai Moshe, Celestial para nós. Moisés, falou de Shlomo, Salomão e falou de Davi. De fato, foram três grandes homens que deram a sua contribuição no projeto de Deus, mas, como nós sabemos, eles eram homens. Homens são falhos. Homens carregam corações, sentimentos, e sentimentos são enganosos. Homens têm desejos, homens sofrem tentações, homens têm limitações, homens têm falhas, homens são corruptos, homens são alvos fáceis de pensamentos corruptos, pensamentos que levam ao desvio. Então o ser humano, ele carrega dentro da sua concepção humana tudo aquilo que é degradante. A própria palavra diz que o ser humano, nós somos pecadores e a maioria dos homens estão caídos e despidos da graça de Deus, mortos em delitos e pecados. É assim que fala lá em Efésios. Então nós sabemos que a nossa luta é grande e o nosso Deus vem para trazer para nós o caminho. E o caminho aonde nós vamos trilhar é um caminho que vai nos levar, primeiramente, a nos purificar de todo pecado. E esse caminho é a palavra. A palavra que é o Senhor, que é o Messias Yeshua, nosso querido Senhor e Salvador, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Moisés, homem de Deus, nascido de um milagre, a palavra Moshe, que vem do idioma egípcio, significa tirado. Então, ele foi aquela pessoa que nasceu de um milagre, mas era homem, também sujeito às paixões humanas, sujeito às limitações, a erros, a equívocos, sujeito a precipitações, enfim, como todos nós, como eu tenho, como qualquer um tem. E é interessante que no decorrer da trajetória de Moshe, de Moisés, no deserto, o povo não era um povo qualquer, não era como aqui o nosso grupo que tem 20 e pouquinhos, isso cabe na sala de uma casa. Não, não era isso. Era 1.600.000 pessoas. Pessoas que saíram do Egito, não só os hebreus, não só os israelitas, mas que naquela época ainda não era israelita, né? Eram apenas hebreus. Então, não só eles, mas muitos egípcios também acompanharam o povo, o povo dos hebreus. E a reclamação de 1.600.000 pessoas de que não tem água, não tem água. E a água é um elemento essencial para a sobrevivência do ser humano. Dá para se imaginar o que aquele homem passou. Então nós podemos analisar a situação de Moisés sobre uma dupla ótica. A ótica do ponto de vista de Deus, o que Deus esperava dele, e a ótica do ponto de vista humano. Do ponto de vista humano, praticamente uma coisa altamente limitante, degradante, estressante, você está ali sendo cobrado por 1.600.000 pessoas. Você ser cobrado pela esposa já não é fácil. Ser cobrado pelo filho, pela filha não é fácil. Ser cobrado pelo patrão não é fácil. Agora você imagina 1.600.000 pessoas te cobrando dia e noite. E Moisés clamou a Deus
E Deus falou com ele: Moisés, pega a vara, toca na rocha, que vai jorrar água. E aí Moisés foi, tocou a primeira vez, a água não jorrou. Moisés foi, começou a agredir a rocha. Moisés começou a bater na rocha. E do ponto de vista de Deus, essa atitude de Moisés tinha a ver com aquilo que Deus profeticamente estaria mostrando para mim e para você hoje. Deus estava revelando a rocha, aquela que nos sustentaria, aquela que nos daria equilíbrio, aquela que seria o fundamento da nossa fé, aquela que seria o nosso sustentáculo, a nossa salvação, da onde jorraria água. Aquela mesma situação que o Senhor Jesus se coloca de pé e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Aquela mesma palavra que o Senhor Jesus deu para a mulher samaritana: olha, se você soubesse quem te pede água, você daria de beber e jorraria em você uma água, uma água para a vida eterna, jorraria aí dentro de você, uma água viva. Então nós estamos falando exatamente de um aspecto profético. O que que Deus esperava de Moisés? Deus esperava de Moisés domínio próprio. Deus esperava de Moisés resiliência, obediência. Deus esperava de Moisés apenas obediência. E Moisés feriu a rocha. E isso acabou custando caro para Moisés, exatamente no momento em que Deus chama Moisés, um determinado dia lá, depois de terem caminhado, rodeado o monte, 40 anos, Deus chama Moisés, vem aqui em cima do monte. Moisés não era mais um garoto. Moisés estava exatamente com 120 anos de idade. E o Senhor não quis saber dos 120 anos, da dor na coluna, do bico de papagaio, do problema de articulação. Deus não quis saber nada disso. Deus falou: Moisés, vem aqui que eu quero falar com você. Moisés subiu, chegou lá, disse: Eis-me aqui, Senhor. Moisés falou assim: Moisés disse: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor respondeu para ele: olha para aquela direção ali. Tá vendo aquilo lá? Moisés falou: Tô vendo, Senhor. Essa é a terra que eu prometi aos teus pais. Tá vendo? Poxa, que maravilhoso, Moisés. Dentro dele ele falou: caramba, consegui. Poxa vida, graças a Deus. Moisés, o Senhor disse para Moisés: Moisés, olha bem para essa terra, tá vendo? Olha como que ela é grande, olha como que ela não tem fim, você não enxerga o final. Tá vendo, Moisés? Tô, Senhor. Pois é, você não vai entrar nela. Você não vai entrar nela, Moisés, sabe por quê? Porque eu mandei fazer uma coisa, você fez outra. Eu mandei você tocar na rocha, eu não mandei você ferir a rocha, porque a rocha, apesar dela não poder ser ferida, ela será ferida, mas não foi pela minha ordem, e nem por você, pelas suas falhas, pelos seus equívocos. Não, não foi isso. Então você desce, chama Rocheia, chama Oséias e prepara ele. Oséias era o nome de Josué, por isso Moisés trocou o nome de Rocheia para Yehoshua, Yehoshua, que era o nome de Josué, muito parecido com Yeshua, que era o nome do Senhor Jesus. Foi lá, trocou o nome dele, falou: Josué, você se prepara, porque é você que vai entrar, você que vai levar o povo para a terra prometida, não eu. E aí, Josué simplesmente entrou em pânico. Falou: não, não, eu não consigo, eu não posso, para mim não dá, eu não tenho, eu não faço, foi o contrário. Moisés falou para Josué: Josué, olha só, basta você obedecer o Senhor, basta você cumprir a palavra que está diante de você, e o Senhor será com você, assim como ele foi comigo. Seja valente, tenha bom ânimo, que o Senhor será com você. Moisés preparou Josué, Moisés voltou para um monte que ninguém sabe até hoje onde é, e lá ele ficou e não desceu mais. Com relação a Davi, irmãos, não foi muito diferente. Davi era ignorado pela sua própria família. Davi, Davi era o filho que dificilmente
sentava na mesa de comida porque ele estava trabalhando para a família. E no momento Deus vai e manda o profeta, passam-se os filhos mais notáveis dessa família, e aí, de repente, o profeta diz: bom, será que acabaram-se os filhos? E aí Jessé diz: não, ainda tem um. É o menor de todos, ele está lá no campo, lá cuidando das ovelhas. Então nós não vamos sair daqui enquanto ele não chegar. Manda chamar ele. Isso nos mostra a importância do anonimato. Mas, às vezes a pessoa está preocupada em ter cargo na igreja, mas Deus está olhando as suas ações, as suas atitudes. Deus está olhando aquilo que você faz para Ele, independentemente do teu pastor mandar, porque você conhece a palavra, você conhece a doutrina, essa doutrina você maneja bem. E você é aquela pessoa que não tem de que se envergonhar, porque você é temente à palavra do Senhor. Você é, sim, ser humano, sujeito a equívocos, a erros, a sentimentos, e vai por aí fora. Mas você tem o temor. Deus conhece o teu coração. O Senhor sabe que por trás de alguns tropeços, de alguns erros, de coisas assim, tem o teu coração aonde a sua vontade maior é a de servir ao Senhor. E Ele sabe que se Ele precisar de você, você está pronto. Então, é exatamente o anônimo que Deus se agrada. A responsabilidade pode estar sobre o ombro de alguém que carrega multidões atrás dele, mas é do anônimo. É esse anônimo é que faz a obra de Deus funcionar. Não são os figurões, não são os grandes nomes, as caras, bocas, as frases que aparecem na TV, que aparecem nos congressos. Não, 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 não é. É o que acontece depois. Não adianta nada você ir para lá, falar, 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 falar. São palavras bonitas, calculadas, treinadas, gestos muito bem treinados. Não é nada disso. É o que você, meu irmão, minha irmã, é o que você faz para o Senhor. Então, Deus se agradou de Davi e Deus jamais se apartou de Davi. Entretanto, Davi, em determinado momento, já rei, Davi se esquece de tudo isso. E quando ele deveria estar à frente do seu exército, ele ficou. Quando ele deveria estar combatendo, ele ficou. Quando ele deveria estar carregando a bandeira do Deus de Israel, ele ficou. E aí surgiu para Davi aquele problema. O quê? Pessoa certa no lugar errado. Na verdade, não surgiu o problema. Na verdade, foi o próprio Davi quem se colocou na posição do problema. E aquele problema custou muito caro para Davi. Por quê? Porque a disciplina de Deus que veio sobre Davi não pegou só Davi, pegou a família dele toda. E o profeta Natã veio, e é assim que Natã aparece na história, na história bíblica, aparece repreendendo Davi. E vejam a autoridade do profeta. Coloca uma situação sem ele saber e diz para ele: escuta, o que se faria com um homem que age dessa maneira? O Davi deu a sentença, mal ele sabia que aquela sentença era para ele mesmo. E o profeta diz para ele: olha, Davi, esse homem que eu falei, acabei de relatar para você, sabe quem é? É você mesmo. E Davi caiu de joelhos. E quando a criança do adultério nasceu, o Senhor tomou a criança para ele, para que ela não fosse objeto daquele pecado. Assim como o Senhor Jesus não nasceu de pecado porque o Eterno não permitiu, o Senhor também não permitiu que aquela criança permanecesse, tomou para ele. Davi tentou, jejuou vários dias, várias noites, chorou, chorou, mas chegou um momento que Davi disse: tá certo, agora vamos fazer correto. Vamos fazer como Deus se agrada. Já chorei, já jejuei. Agora eu quero fazer do jeitinho que Deus quer para mim. Então, nasce Salomão, mais novo, ele se casa com uma mulher, ela passa a ser a única mulher dele,
apesar dele ter outros filhos, e esses outros filhos vão tentar matar Davi, no caso que eu digo é sobre Absalão, e Davi vai sofrer muito por causa desse desvio dele, porque ele era homem. Porque em determinado momento, quando você pisca os olhos, você erra. O homem certo no lugar errado. Muitas das vezes isso acontece com muitos de nós. Nós somos aqueles escolhidos, mas que às vezes nós não pensamos bem naquilo que vamos fazer, deixamos a carne tomar lugar. E a carne para nada aproveita. Então Davi também sofreu também. Sofreu pelo erro, mas a palavra diz que o Senhor chamou Davi e falou: olha, o Davi queria apresentar, oferecer ao Senhor uma nova casa, um templo, porque até então era o tabernáculo que Davi colocou lá no, num lugar próximo do palácio dele. Disse: poxa, eu tenho um palácio, mas o meu Deus habita em tenda. Não está certo isso. O Senhor deu uma palavra. Davi, você está pensando o quê? Você está pensando o quê, rapaz? O universo é o assento do meu trono e a terra é o estrado dos meus pés, Davi. Não se equivoca. Olha só, você é um homem sanguinário. E foi necessário isso. Mas você tem sangue nas mãos. Eu vou suscitar em você alguém que vai continuar o teu reino, mas alguém que vai levantar uma casa para o meu nome. Esse alguém é o filho do teu arrependimento, que era Salomão. E assim foi, e assim Davi pagou o preço até o seu último suspiro. Salomão, ele é o filho do arrependimento de Davi com Bet-Shevá. E ele recebeu o trono de Davi no meio de uma rebelião. Ele vem, ele aterriza de paraquedas, graças à atuação do profeta Natã e de Bet-Shevá e do próprio Davi. Porque era a vontade de Deus que Salomão sentasse naquele trono e não Absalão. Então aquela rebelião foi sufocada, mas foi sufocada justamente porque houve uma obediência àquilo que Deus, aos propósitos que Deus tinha para a vida de Davi e para a vida de Salomão. E aí houve uma grande festa, né, na coroação de Salomão, coisas assim fantásticas. Está tudo descrito na palavra. E aí à noite o Senhor vem a Salomão e diz: olha, o que você quiser me pede aí que eu te dou. E aí Salomão, ali já muito sob a influência do Espírito de Deus, diz: Senhor, eu sou um homem só. Como é que eu vou governar esse povoaréu todo que está aí, Senhor? 12 tribos. Como é que eu vou fazer? Me dá sabedoria, Senhor, para que eu possa saber conduzir esse povo e saber também como governar. E o Senhor falou: tá bom, porque você me pediu sabedoria, eu vou te dar muito mais do que isso. Eu vou te dar riqueza como nunca se viu na história da humanidade. Todos virão a você apenas por saber dos teus feitos. Todos se colocarão aos seus pés. Enquanto você for obediente a mim, você terá isso. Enquanto você obedecer a minha lei, você terá isso, Salomão. Então, amados, nós vemos que a sabedoria, ela é gênero, inteligência, intelecto é espécie. A sabedoria é muito mais do que uma inteligência, porque existem pessoas que são extremamente inteligentes, mas não são sábias. Existem homens que têm intelecto, que têm formação, que têm conhecimento, mas são pessoas extremamente desagradáveis, são pessoas truculentas, não têm sabedoria. O intelecto pode fazer com que uma pessoa seja alguém diferenciado profissionalmente,
mas isso não dará a ele sabedoria. Existem pessoas que não têm um grande intelecto, não têm uma grande inteligência, mas são pessoas extremamente sábias. São aquelas pessoas que a palavra diz que Deus se aprouve revelar os seus mistérios aos pequeninos. São os pequeninos. Esses irmãos e irmãs que Deus se agradou tanto deles, esses anônimos, e eles recebem do Senhor a sabedoria do Altíssimo. Isso é fundamental na nossa vida. E a palavra diz que a obediência é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque quem teme ao Senhor, quem tem temor do Senhor, obedece. E quem obedece, recebe a sabedoria. Quem obedece, agrada ao Senhor e recebe do Senhor o agrado, a graça, o favor imerecido de Deus. Então, meus amados, nessa manhã, eu quero louvar a Deus por essa palavra, por esses exemplos destes homens, que esses homens deixaram para nós com seus próprios erros. Existiu um filósofo chinês chamado Confúcio. Confúcio, certa vez, falando para o rei, disse o seguinte: olha, perguntaram para o Confúcio qual é a fonte de toda a sabedoria. Confúcio disse: olha, a pior forma de se aprender é com os próprios erros. E a melhor forma de se aprender é com os erros dos outros. A nossa maior luta é não errar. E sendo humano, a única certeza que você tem, que eu e você podemos ter, é que em algum momento da nossa vida nós vamos errar. E aí nós pedimos ao Senhor: Senhor, permita que se algum dia eu tiver que errar, que eu não erre contra o Senhor, que eu erre pouco, porque tem erros, irmãos, que infelizmente não dá para consertar, não dá mais para voltar atrás. São atitudes, são escolhas equivocadas que nós tomamos na nossa vida, que muitas das vezes os efeitos, os danos causados por essas ações, essas escolhas erradas, elas vão refletir por toda a nossa vida. E às vezes até também na vida dos nossos filhos. Então, que nós possamos clamar ao Senhor para que o Senhor nos livre dessas armadilhas, para que o Senhor nos livre do laço do passarinheiro, para que o Senhor nos ajude a estarmos cada vez mais alertas, vigilantes e sóbrios, sabendo que o diabo, que é o nosso adversário, adversário da nossa salvação, ele anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem tragar. E ele vai tragar justamente aqueles que são fracos, doentes, os dorminhocos, os desinteressados, os distraídos e os ignorantes. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe neste domingo. Paz do eterno nosso Pai Celestial seja contigo, meu irmão, minha irmã, e que o Senhor te abençoe, te guarde, levante o seu rosto sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus queridos, e te dê a paz.
خطايانا. كما نحن نغفر لمن أخطأ